Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía em gotas finas nas ruas de Nova York, transformando as calçadas em espelhos escuros que refletiam as luzes de neon dos arranha-céus. Em um canto escuro de um beco estreito, um menino estava sentado, encolhido, sob um casaco grande demais para ele. Seu cabelo emaranhado e seu rosto sujo revelavam os anos que passará sobrevivendo nas ruas. Seu nome era Ethan, e apesar da pouca idade, apenas 14 anos, ele viu tudo o que os outros acreditavam ser invisível. Naquela noite, seus penetrantes olhos azuis fitavam a entrada de um restaurante luxuoso. Um homem de terno saiu, segurando uma sacola cheia de provisões cuidadosamente embaladas. Seu andar imponente e olhar firme revelavam imenso poder. Este homem era Ricardo Sterling, um bilionário renomado, dono de um império tecnológico e financeiro que parecia afetar todos os aspectos da cidade. Ao seu lado, Victoria Sterling, sua esposa, sorrindo sob a luz da rua, mas algo em seu sorriso tenso fez Ethan estremecer. O rapaz observou atentamente o casal entrar em uma limusine preta, desaparecendo na noite chuvosa. Ethan instintivamente sabia que por trás daquele luxo se escondia um perigo invisível, um segredo que ninguém suspeitava. Sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Desde que crescerá nas ruas, Ethan aprenderá a pressentir o perigo antes mesmo que ele acontecesse. Ele vira homens poderosos serem traídos, alianças destruídas e vidas destruídas em segundos. Naquela noite seus instintos gritavam que alguém naquela casa estava planejando algo terrível. E ele sabia que tinha que agir, porque em poucas horas a vida de Richard Sterling pode mudar. A limusine preta parou em frente à mansão de Richard Sterling. Os faróis iluminavam o portão de ferro forjado, brilhando sob a chuva. Victoria saiu graciosamente com um sorriso impecável no rosto, enquanto Richard carregava uma bandeja repleta de pratos requintados, cuidadosamente preparados para o jantar. Quando ele estava prestes a entrar, uma pequena voz surgiu das sombras. Não coma isso. Sua esposa colocou veneno nisso. Richard deu um pulo, quase derrubando a bandeja. Virou a cabeça e viu um garoto magro, com o cabelo molhado grudado no rosto sujo, os olhos brilhando de urgência. Quem é você? Richard perguntou incrédulo. Ethan respondeu o garoto ofegante, com os dentes cerrados para conter o medo. Eu estou te observando há semanas. Sua esposa, ela não quer só o seu dinheiro, ela quer você morto. Richard ficou ali com o coração disparado. Um arrepio percorreu sua espinha. Como um moleque de rua poderia saber de uma coisa dessas? Ele olhou para Victoria, que ria baixinho atrás dele, aparentemente inocente. Mas algo em seu íntimo gritava para que ele a ouvisse. Certo, mostre-me o que você viu, ele disse finalmente, com a voz firme mas trêmula de suspeita. Ethan gesticulou para que ele o seguisse. Ele o conduziu por uma porta dos fundos e, em seguida, por uma escada escondida até uma pequena cozinha que Victoria raramente usava. Frascos e sacos estavam sobre o balcão. Ethan apontou. Olha isso, e isso. Ela está planejando isso há semanas. Não sei exatamente o que é, mas não cheira bem. Richard se aproximou, examinou os frascos e sentiu um cheiro de amargura e pó químico no ar. Seu coração disparou. Percebeu então que aquele garoto poderia ter acabado de salvar sua vida. Ethan, por que eu? Richard perguntou. O menino deu de ombros, parecendo sério. Porque eu vejo o que ninguém quer ver. Pessoas como você, ricas e poderosas, nunca pensam que alguém pequeno, invisível pode salvá-las. Richard percebeu que precisava agir rápido. A vida que ele julgava segura, protegida por sua riqueza e poder, estava na verdade ameaçada por alguém de quem ele jamais suspeitara, sua própria esposa. E ele sabia que não podia mais confiar em ninguém, exceto naquele menino de rua. Richard fechou a porta da cozinha silenciosamente com o coração disparado. Os frascos e sacos sobre o balcão pareciam quase inofensivos à primeira vista, mas agora ele sabia o peso do perigo. Ethan, encharcado e tremendo, estava ao lado dele, com os olhos fixos em cada movimento do homem rico. Você tem que acreditar em mim, insistiu Ethan. Se você provar o que ela fez, não vai se safar. Richard respirou fundo. Ele sempre fora o senhor do seu mundo, controlando impérios, bilhões de dólares, e ainda assim, ali, diante de um menino de rua, sentia-se incrivelmente vulnerável. Tudo bem, disse ele finalmente. Mostre-me exatamente o que você viu. Ethan assentiu e os conduziu por uma passagem discreta atrás da cozinha, até uma pequena porta dos fundos que dava para uma varanda esquecida. Através de uma janela entreaberta, eles puderam ver Victoria.
Ela parecia preparada, metódica, colocando cuidadosamente pós e frascos em pequenos recipientes que depois escondia em um armário secreto. Há quanto tempo ela faz isso? Perguntou Richard em voz baixa. Por semanas. Sempre que você estava ocupada em outro lugar, ela. Ethan fez uma pausa, balançando a cabeça. Eu não vi tudo, mas o que vi foi o suficiente para saber que ela quer te eliminar. Richard sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Ele conhecia a esposa, pensava que a conhecia há anos, mas agora duvidava de tudo. E por que eu? Ele perguntou, mais para si mesmo do que para Ethan. Porque eu vejo o que ninguém mais vê. Os ricos se acham invisíveis, mas são pessoas invisíveis como eu que veem tudo, respondeu Ethan com um olhar sério. Richard pensou por um momento. A polícia, seus advogados, seus amigos, ninguém acreditaria nele se tudo acontecesse rápido demais. Ele precisava ter cuidado, mas não podia ignorar o que Ethan acabará de lhe revelar. Precisamos reunir evidências, sussurrou Richard. Se vou entrar em batalha, preciso saber exatamente o que ela está planejando. Ethan deu um pequeno sorriso, uma mistura de orgulho e alívio. Eu posso te ajudar. Eu sei observar. Eu sei quando alguém está mentindo, e sua esposa está mentindo. Richard sentiu o peso da situação, mas também uma estranha sensação de alívio. Aquele garoto, aparentemente sem valor para o mundo, acabará de se tornar seu bem mais valioso. Juntos, eles frustrariam o plano de Vitória. Mas uma pergunta assombrava Richard. Até onde sua própria esposa estaria disposta a ir para conseguir tudo o que queria? E ele sabia que em breve teria que descobrir. A chuva havia parado, mas as ruas de Nova York continuavam úmidas e escuras. Ethan e Richard se refugiaram no escritório particular do bilionário. Uma sala luxuosamente decorada com prateleiras repletas de livros antigos e janelas com vista para a cidade iluminada. Pela primeira vez, Richard sentiu o peso de sua vulnerabilidade e percebeu o quanto agora dependia de um menino de rua. Tudo bem, Ethan, disse Richard, apoiando as mãos na mesa de madeira maciça. Se o que você diz é verdade, eu tenho que agir, mas não posso simplesmente acusá-la sem provas. Ela é minha esposa. Ethan deu de ombros com o olhar penetrante fixo em Richard. E se ela for sua inimiga? Você prefere morrer acreditando no casamento perfeito? Ou viver para descobrir a verdade? Richard respirou fundo. Sabia que o garoto estava certo. A traição podia vir de qualquer lugar, até mesmo daqueles em quem ele mais confiava. Certo, disse ele finalmente. Vamos trabalhar juntos. Mas precisamos de um plano. Ethan deu um sorriso travesso. Você tem os meios. Eu tenho o olhar e o instinto. Nós nos complementamos. Nos dias seguintes, eles elaboraram uma estratégia. Richard continuaria a desempenhar o papel de marido confiante, deixando Vitória acreditar que ainda estava no controle. Ethan, invisível como sempre, monitoraria cada movimento dela, anotando os mínimos detalhes, quais pratos ela preparava, quais frascos ela manuseava e com quem ela se comunicava secretamente. O vínculo improvável entre um menino de rua e um bilionário parecia frágil, mas todos sabiam que sua sobrevivência dependia disso. Uma noite, enquanto observavam Vitória de uma passagem secreta atrás da sala de estar, Ethan sussurrou. Olha, ela está ligando para alguém. Talvez seja um cúmplice. Richard estreitou os olhos. Preciso saber quem ela está implicando. E rápido. Ethan apontou discretamente para um caderno escondido debaixo do sofá, que Vitória sempre parecia usar para anotar instruções. Cada palavra conta. Ela acha que ninguém está olhando. Mas eu estou. Richard sentiu uma mistura de admiração e gratidão. Nunca imaginou que um menino de rua pudesse se tornar seu bem mais valioso. A aliança entre eles, embora frágil e improvável, era agora a única coisa que poderia salvar sua vida. E quando a noite caiu sobre Nova York, ambos perceberam que o verdadeiro jogo havia apenas começado. Os dias seguintes foram uma mistura de vigilância e tensão constante. Richard continuou a fingir que levava uma vida normal, participando de reuniões e jantando com Vitória como se nada estivesse errado. Mas cada movimento da mulher que ele pensava conhecer agora era escrutinado por Ethan, espreitando nas sombras como um espectador invisível. Olha só isso, murmurou Ethan certa noite, apontando para a tela de um laptop que instalaram discretamente no escritório de Richard. Essas transferências, ela está transferindo dinheiro para contas que você não conhece. E não é só isso. Ela fez contato com várias pessoas, caras suspeitos, eu diria. Richard estreitou os olhos. Ela está planejando algo grande, e aposto que isso me afeta diretamente. Ethan assentiu seriamente. Sim. E aqueles encontros noturnos? Eu segui uma vez.
Ela vai se encontrar com alguém em um armazém abandonado fora da cidade. Não sei exatamente o que eles estão fazendo, mas não parece nada bom. Richard sentiu uma mistura de raiva e medo. Tudo que ele achava que sabia sobre a esposa estava desmoronando. Precisamos saber exatamente o que ela está planejando antes de agirmos, disse ele. Na noite seguinte, Ethan e Richard desenvolveram um plano de vigilância mais abrangente. Ethan, ágil e discreto, podia entrar e sair de casa sem ser notado. Ele observava Vitória quando ela pensava estar sozinha, anotando cada gesto, cada palavra, cada contato suspeito. Richard, por sua vez, usava seus recursos para verificar contas, mensagens e movimentos desconhecidos. Uma noite, enquanto observavam Vitória através de uma janela entreaberta, Ethan sussurrou: "Olha, ela está escrevendo algo no caderno." Richard inclinou-se para a frente e leu por cima do ombro do rapaz. Cada palavra confirmava seus piores temores. Vitória havia tramado um plano para incriminar Richard por um falso escândalo financeiro, isolá-lo e tomar todo o seu império. "Ela vai destruir tudo se não fizermos nada", murmurou Richard com o rosto pálido. Ethan colocou a mão no braço dela, firme, mas reconfortante. "Vamos detê-la. Mas temos que ter cuidado. Ela é astuta, não será pega facilmente." Richard respirou fundo. Ele entendeu então que a batalha que se aproximava não seria apenas contra a Vitória, mas contra toda uma rede de cúmplices invisíveis. E naquele momento tenso, ele sabia que sua sobrevivência dependeria inteiramente daquele garoto que ele havia inicialmente ignorado. A busca por evidências estava apenas começando. Poucos dias depois, Richard decidiu desempenhar um papel delicado, o de marido crédulo e cego. Vitória, convencida de que Richard era ignorante, compareceu elegantemente a um suntuoso jantar na sala de jantar da mansão. Os lustres lançavam uma luz dourada sobre o ambiente, e a música suave mal disfarçava a tensão invisível no ar. Ethan, escondido atrás de uma cortina pesada, observava atentamente cada movimento de Vitória. Ele notava os pratos que ela preparava e os frascos que ela manuseava discretamente. Cada movimento de sua mão, cada sorriso calculado, traía suas intenções. Vitória se aproximou com uma sobremesa particularmente apetitosa, um bolo delicado decorado com frutas exóticas. "Richard, experimente o que eu fiz. Tenho certeza de que você vai adorar", disse ela com um sorriso que poderia parecer sincero para qualquer outra pessoa. Richard pegou a sobremesa, fingindo surpresa e entusiasmo. "Obrigado, querida. O cheiro é maravilhoso." Ao mesmo tempo, Ethan sussurrou: "Cuidado, ela colocou alguma coisa lá dentro." Richard não se moveu, mas seu olhar endureceu. Ele sabia que precisava agir com precisão. Quando Vitória se afastou para servir o restante dos convidados, Richard fez um gesto sutil, mas decisivo. Discretamente trocou seu prato com o de um dos garçons, neutralizando o veneno antes que alguém pudesse ser vítima. Vitória retornou com um sorriso triunfante nos lábios, convencida de que seu plano daria certo. Mas Richard, calmo e imperturbável, olhou-a diretamente nos olhos. "Sabe, Vitória", ele disse suavemente, quase num sussurro, "há coisas que pensamos estar escondidas, mas que na verdade são visíveis para aqueles que sabem onde procurar." O sorriso de Vitória vacilou, um lampejo de dúvida cruzou seus olhos. Ethan, ainda escondido, sentiu sua excitação aumentar. Eles tinham acabado de vencer o primeiro round. "Você não pode me ameaçar", continuou Richard com a voz agora mais firme. "Mas eu posso te vigiar. E posso proteger minha vida e meu império." Vitória, fingindo indiferença, foi embora, mas Richard sabia que acabará de provocar uma reação. Sua esposa havia subestimado o menino de rua e a vigilância do bilionário. Ethan sorriu levemente com o coração disparado. Pela primeira vez, eles conseguiram interceptar um movimento mortal. Mas ele sabia que aquilo era só o começo. Vitória era astuta, e o plano deles precisava ir além. Richard silenciosamente colocou a mão no ombro de Ethan. Uma aliança improvável havia se formado. A astúcia de um garoto invisível e a experiência de um bilionário, trabalhando juntos para frustrar uma conspiração mortal. A batalha tinha acabado de começar, e o campo agora era o jantar perfeito. No dia seguinte ao jantar, Richard sabia que precisava agir rápido. Vitória não era apenas astuta, mas também metódica e preparada para qualquer coisa. Se Richard quisesse sobreviver e proteger seu império, precisava obter provas irrefutáveis de suas intenções. "Ethan", sussurrou ele em seu escritório particular, "é hora de investigar mais a fundo. Precisamos saber exatamente o que ela está planejando e como pretende executar tudo." Ethan assentiu, determinado. "Já notei que ela guarda um caderno e alguns documentos em seu escritório. Se os recuperarmos, saberemos de tudo."
Naquela noite a casa estava silenciosa, Vitória ocupada em seus aposentos. Richard e Ethan entraram sorrateiramente no escritório, aproveitando uma brecha no sistema de segurança que Richard conhecia melhor do que ninguém. Ethan rapidamente localizou o caderno cuidadosamente escondido na gaveta secreta da escrivaninha. Aqui está, murmurou Ethan, abrindo o caderno. Cada página revelava planos detalhados, como incriminar Richard por um escândalo financeiro, desviar fundos, manipular testemunhas e fugir com seus cúmplices. Richard folheou rapidamente os documentos com um rosto pálido. Ela planejou tudo, cada passo, cada pessoa envolvida. Ethan acrescentou, e não é só isso. Encontrei pistas sobre os contatos externos dela. Ela não estaria sozinha se algo acontecesse. Richard sentiu a raiva aumentar, mas sabia que precisava manter a calma. Precisamos documentar tudo isso. Fotos, cópias, todas as evidências que pudermos usar contra ela. Durante horas trabalharam em silêncio. Ethan, ágil e discreto, fotografava os documentos e anotava detalhes importantes. Richard, metódico, analisava cada plano e avaliava os riscos. Agora temos o que precisamos para agir, disse Richard finalmente. Mas precisamos ter cuidado. Vitória não vai se deixar enganar tão facilmente. Ethan assentiu. Ela acha que ninguém a vê, mas nós vemos tudo. E logo ela vai perceber que subestimou um garoto de rua e um bilionário. Richard sorriu com uma mistura de gratidão e determinação nos olhos. Pela primeira vez em semanas, ele se sentiu no controle. Com Ethan ao seu lado, ele sabia que conseguiriam enfrentar Vitória e todos os seus cúmplices. Mas um pensamento persistia em sua mente: Vitória jamais desistiria sem lutar. E a batalha que se aproximava seria mais perigosa do que qualquer coisa que ele já enfrentará na vida. Os dias seguintes foram passados preparando meticulosamente uma armadilha. Richard e Ethan sabiam que Vitória não ficaria parada. Seus cúmplices, transferências secretas e seu diário detalhado mostravam que ela estava disposta a fazer qualquer coisa para tomar o império de Richard. Temos que pegá-la em flagrante, disse Richard, examinando os documentos e fotos reunidos. Mas tem que ser perfeito. Se ela suspeitar de alguma coisa, tudo está perdido. Ethan, sentado em uma cadeira bamba no escritório, assentiu. Posso me esconder nos corredores de serviço. Poderei observar tudo o que ela faz e registrar cada movimento. Naquela noite, Richard fingiu sua rotina habitual. Fingiu estar trabalhando até tarde em seu escritório, deixando Vitória acreditar que ele não sabia de seus planos. Ethan, invisível como sempre, esgueirou-se por passagens secretas, monitorando cada movimento. Vitória, convencida de que Richard não suspeitava de nada, dirigiu-se à sala de estar com um frasco cuidadosamente escondido. Verificou o laptop para garantir que as transferências secretas estavam em andamento e, em seguida, falou com seus cúmplices por telefone. Ethan sussurrou no ouvido de Richard. Eles estão aqui, ela chamou seus cúmplices. Tudo está se encaixando. Richard respirou fundo. Aquele era um momento crucial. Ele precisava manter a calma, a observação e a prontidão para agir ao menor sinal de perigo. Enquanto Vitória despejava o conteúdo do frasco em um copo destinado a Richard, Ethan fez um gesto discreto, sinalizando a ameaça. Richard interveio rapidamente, trocando sutilmente de copo e interceptando o frasco antes que pudesse causar qualquer dano. Vitória, acreditando que seu plano estava funcionando, entrou em pânico ao perceber que Richard a encarava. O que você está fazendo? Gaguejou com o rosto contorcido de angústia. Eu vejo tudo, Vitória, disse Richard calmamente. Cada movimento, cada tiro, nada escapa àqueles que sabem observar. Ethan então saiu das sombras, encarando Vitória com uma intensidade que a fez recuar. Você subestimou um garoto de rua e um bilionário, disse ele friamente. Agora todo mundo vai saber o que você está aprontando. A armadilha foi um sucesso. Os cúmplices, alertados por câmeras escondidas e pela discreta intervenção da segurança que Richard havia avisado, foram presos ou neutralizados. Vitória, impotente, percebeu que seu plano meticuloso havia sido desmantelado em questão de minutos. Richard colocou a mão firme no ombro de Ethan. Sem você nada disso teria sido possível. O menino de rua sorriu. Pela primeira vez, sentiu o poder de seu papel naquele jogo perigoso. E sabia que juntos eram invencíveis, ou pelo menos quase. A notícia da armadilha se espalhou rapidamente pela mansão. Vitória, humilhada e confusa, percebeu que Richard e Ethan haviam previsto cada movimento seu. Ela tentou manter a calma, fingindo indiferença, mas suas mãos tremiam levemente quando se juntou a Richard na sala de estar. Richard, ela disse com uma voz suave, quase melosa, eu não entendo. Como você sabia?
Richard ficou imóvel, olhando-a diretamente nos olhos. Eu sei de tudo, Vitória. Cada transferência, cada contato, cada mentira. Você achou que podia me manipular e tomar o que era meu. Ethan saiu das sombras e olhou fixamente para Vitória. Você achou que ninguém tinha visto. Mas nós vimos. E agora todos vão saber. Vitória recuou perturbada. Seus cúmplices, que haviam sido pegos em flagrante ou neutralizados, não podiam mais intervir. Ela percebeu que seu império de mentiras estava desmoronando diante de seus olhos. Você não tem ideia do que eu posso fazer. Ela sussurrou, tentando ameaçar Richard. Assim respondeu Richard calmamente. E eu sei que suas ameaças não são nada comparadas às evidências que temos. Ele mostrou os documentos, fotos e gravações que Ethan havia compilado. Está tudo lá, cada movimento, cada plano. Vitória empalideceu diante da extensão do que havia sido revelado. Seu sorriso desapareceu, substituído por uma expressão de pânico e raiva reprimida. Ela sabia que não escaparia da justiça nem da exposição pública de seus planos. Você não pode fazer isso. Ela gaguejou, com os olhos cheios de desespero. Ethan deu um pequeno passo à frente, com a voz fria mas determinada. Você subestimou um garoto de rua e um bilionário. Achou que dinheiro e poder seriam suficientes para te proteger. Mas não são. Richard deu um passo à frente. Você é responsável por cada ação. E agora é hora de responder por isso. Vitória, incapaz de responder, desabou no sofá, derrotada. Percebeu que seu reinado de manipulação e engano havia chegado ao fim. Para Richard e Ethan, este momento não foi apenas uma vitória contra uma conspiração mortal. Foi a prova de que a improvável aliança entre um garoto de rua e um bilionário poderia frustrar até os planos mais sinistros. Enquanto Vitória era escoltada para fora da mansão pelas forças de segurança e as evidências eram guardadas, Richard colocou a mão no ombro de Ethan. Sem você nada disso seria possível, ele sussurrou. Ethan deu um pequeno sorriso. E sem você, eu nunca teria tido a oportunidade de mostrar o que sei fazer. Pela primeira vez em muito tempo, ambos se sentiram invencíveis. Mas Richard sabia que o mundo estava cheio de perigos invisíveis, e ele precisava permanecer vigilante. A batalha tinha acabado, mas a guerra para proteger o que era seu e reconstruir a confiança estava longe de terminar. Vitória Sterling estava agora sob rigorosa vigilância, e as forças de segurança a escoltaram para fora da mansão. Os documentos e evidências que Richard e Ethan haviam coletado foram entregues aos seus cúmplices e às autoridades, garantindo que a justiça fosse feita. No silêncio do escritório, Richard sentou-se pesadamente na cadeira. Ele olhava para o vazio, ainda perturbado pela traição da mulher que ele amara e acreditava digna de confiança. Ethan, sentado à sua frente, observava-o atentamente com o rosto sério, mas relaxado. Richard, Ethan disse suavemente, você está bem? Richard balançou a cabeça, com um sorriso fraco e melancólico nos lábios. Acho que sim, mas tenho que admitir, nunca pensei que teria que confiar no menino de rua para salvar minha vida. Ethan deu de ombros. Eu vejo o que os outros não veem. E sobrevivi nas ruas tempo suficiente para saber quando alguém está em perigo. Richard se inclinou para a frente, colocando a mão firme no ombro do garoto. Você fez mais do que salvar a minha vida, Ethan. Você salvou minha família, meu império e talvez até a minha razão de ser. Ethan olhou para baixo, com uma mistura de orgulho e humildade no rosto. Eu não sabia que era capaz disso. Richard sorriu. Você é. E eu quero te ajudar a descobrir tudo o que você é capaz. O bilionário então tomou uma decisão que mudaria a vida do menino de rua para sempre. Ele ofereceu a Ethan um lar seguro, uma educação completa e a oportunidade de aprender com ele, com o objetivo de desenvolver seus talentos únicos. Não quero que você seja apenas um hóspede na minha casa, explicou Richard. Quero que você se torne meu protegido. Você tem o olhar, a perspicácia e a coragem. Com educação e recursos, você pode ir muito longe. Ethan olhou ao redor da mansão, uma casa que outrora simbolizava luxo inatingível, e percebeu que sua vida havia mudado radicalmente. Obrigado, disse ele finalmente com a voz trêmula. Não vou decepcioná-lo. Richard sorriu novamente. Não duvido disso nem por um segundo. Mas lembre-se, Ethan, o verdadeiro poder vem do conhecimento e da observação. Você sobreviveu nas ruas porque conseguia ver o que os outros não conseguiam. Nunca perca essa qualidade. Ethan assentiu, compreendendo a lição essencial. Sua vida nas ruas, sua sobrevivência diária, não eram cicatrizes, mas forças. E agora, com Richard ao seu lado, ele aprenderia a transformá-las em poder real. Pela primeira vez, o menino de rua sentiu que pertencia a um mundo onde podia ser visto e respeitado.
Mas também sabia que a vigilância deveria permanecer constante. O mundo estava cheio de perigos invisíveis, e ele não era mais um mero espectador. As semanas seguintes foram uma mistura de adaptação e descoberta para Ethan. O menino de rua, acostumado à sobrevivência diária e às sombras dos becos, agora se encontrava em um mundo de luxo, conhecimento e infinitas possibilidades. Richard zelava por ele, mas lhe dava a liberdade de aprender, observar e crescer em seu próprio ritmo. Ethan, disse Richard certa manhã, enquanto caminhavam pelos vastos jardins da mansão, você precisa se lembrar de uma coisa: dinheiro e poder podem proteger seu corpo, mas nunca sua mente. A verdadeira força vem do que você vê, do que você sabe e do que você faz com esse conhecimento. Ethan assentiu. Eu entendo. Não quero apenas ser protegido. Quero entender e agir. Richard sorriu. Então você está exatamente onde precisa estar. Nos dias que se seguiram, Ethan começou a estudar com mentores escolhidos por Richard, aprendendo finanças, estratégia e até mesmo a arte da diplomacia e da persuasão. Mas ele sempre se manteve vigilante, com seus instintos aguçados pelos anos passados nas ruas. Cada lição, cada encontro, cada decisão fortalecia sua mente e sua capacidade de antecipar os movimentos dos outros. Certa noite, enquanto observavam Nova York cintilar do terraço da mansão, Ethan se virou para Richard. Sabe, nunca pensei que um garoto como eu pudesse desempenhar um papel tão importante na vida de alguém. Richard colocou a mão no ombro dela. E no entanto você tem. Porque você viu o que ninguém mais viu e agiu quando necessário. Você salvou minha vida, meu império e até minha dignidade. Ethan sorriu, sentindo pela primeira vez que pertencia a algum lugar, mas também sabia que sua vigilância deveria permanecer intacta. O mundo permanecia cheio de perigos invisíveis, traições e segredos. Contudo, desta vez, ele não estava mais sozinho. Somos uma equipe, disse Richard, olhando para o horizonte brilhante. Uma aliança improvável, mas forte. E juntos podemos enfrentar qualquer coisa. Ethan assentiu. Ele havia sobrevivido às ruas, às traições e aos perigos invisíveis. Agora ele estava entrando em um novo mundo, munido de sua inteligência, coragem e um mentor que acreditava nele. E enquanto as luzes da cidade se estendiam diante deles, ele soube que sua vida havia realmente começado. Uma vida onde ele poderia finalmente transformar seu passado em força e seus instintos em poder. Pois mesmo no mundo de riqueza e luxo, sempre haveria o menino que viu o que os outros ignoraram, e que mudou o curso das coisas.